Vamos dar início então ao nosso estudo da eletrostática. A eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso. Mas antes que a gente possa falar disso, é preciso que a gente possa entender de onde elas se originam. Sabemos que toda a matéria que conhecemos, aço, ferro, zinco, cobre, água, terra, ar, tudo é formado por pequenas partículas que nós denominamos os átomos. Então a matéria, nós temos aqui um desenho esquemático, é constituída por moléculas. Em especial, essa aqui nós temos uma gota de água, e a água, a molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Olhando para o oxigênio, esse pequeno átomo, nós temos as partículas que o constituem. Então, se o átomo é neutro, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, representado aqui pelas esferas vermelhas, e a mesma quantidade de elétrons que estão na eletrosfera. Então, nós temos partículas que constituem o átomo. Essas partículas são, no núcleo, prótons e nêutrons. E tanto o próton quanto o nêutron são formados por partículas ainda menores, que nós chamamos de quarks. Então nós temos dois tipos de quark, o quark up e o quark down. O modelo atômico no qual nós vamos estar trabalhando é o modelo de Rutherford, que justamente é esse modelo no qual nós temos um núcleo positivo e à sua volta, como no sistema planetário, nós temos os elétrons orbitando este núcleo. Mas antes de prosseguirmos com o nosso conteúdo da eletrostática, vamos entender um pouco mais sobre essas partículas e um pouco mais sobre o átomo. Vamos ler essa tirinha. Por que todo mundo desenha agente fora de escala? Então nós temos aqui o elétron perguntando ao núcleo, por que eles são desenhados em forma de escala. E ao lado nós vamos ter então a resposta. É porque na escala correta eu estaria no centro do campo e você, elétron, no anel exterior do estádio. Ou seja, se a gente for olhar para as proporções do tamanho do átomo, nós desenharíamos o núcleo como se fosse do tamanho de uma bola de futebol, por exemplo, localizado no centro do gramado, e o elétron seria uma bolinha bem pequena orbitando o lado de fora do estádio. E essa distância entre o núcleo e a eletrosfera não tem nada. E se desenhássemos ainda o núcleo e o elétron, o núcleo seria maior que o elétron, naturalmente, e teríamos uma visão muito pequena então do núcleo e nem se fala do elétron. Então não seria possível a gente enxergar essa pequena esfera que seria o elétron se ele fosse desenhado em escala comparado com o núcleo e comparado com a proporção do átomo, que é essa pequena partícula que constitui as moléculas que por sua vez vão constituir então toda a matéria que nós conhecemos. Então, só para vocês terem uma ideia em termos de massa e um pouco mais sobre essas partículas, o próton, que está contido no núcleo do átomo, ele tem uma massa de 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. O nêutron tem uma massa aproximadamente igual. Até a segunda casa depois da vírgula, essa massa é a mesma. Ela vai diferenciar na terceira casa depois da vírgula. Enquanto que a massa do elétron é bem menor, ele está na ordem de 10 a menos 31. Então o elétron ele quase não tem massa. Então a massa do próton é cerca de 1836 vezes maior que a do elétron. Quase toda a massa que a gente vai lá e mede na balança, ela está contida no núcleo dos átomos. O elétron quase não possui essa massa. Mas o que diferencia um átomo de outro? Nós temos aqui uma representação para
3 átomos de hidrogênio, todos eles contendo um único próton. E o que diferencia essas figuras é a quantidade de nêutrons presente no núcleo. Então, sabemos que é o átomo de hidrogênio, porque nós temos aqui o símbolo atômico, o Ha. Então, o hidrogênio mais pesado, aquele que possui um nêutron, a gente chama de deutério. E o que tem 2 nêutrons, que é mais pesado ainda que o segundo e que o primeiro, é chamado de trítio. Mas ambos são hidrogênio. Então, perceba que aumentar a quantidade de nêutrons não altera o elemento químico. Agora, vejamos essa figura. Nós temos elementos diferentes. O primeiro elemento é o hidrogênio, o segundo é o hélio, o terceiro o lítio, temos o berílio, o boro e o carbono. E se você olhar com atenção, vai ver que a diferença entre esses elementos, em ordem crescente, é a quantidade de prótons presente no núcleo. O hidrogênio tem 1 próton, enquanto que o hélio tem 2. O lítio contém 3 prótons no seu núcleo. Com 4 prótons nós temos o berílio, 5 o boro e 6 o carbono. Então, o que diferencia um átomo de outro, ou seja, um elemento químico de outro, é a quantidade de prótons presente no número atômico. É dessa forma que a nossa tabela periódica foi construída. Ela está colocada em ordem crescente de número atômico, ou seja, em número crescente de prótons presentes no núcleo do átomo. Agora, como que esses elementos são forjados, né? Então nós temos na física nuclear 2 termos a estudar. Um deles é a fusão nuclear e ela ocorre no interior das estrelas. O nosso Sol, por exemplo, transforma hidrogênio em hélio. E nessa imagem nós temos algumas representações do que acontece no interior do Sol. Então nós temos aqui a fusão de 2 prótons, eles liberam energia, é formado um deutério, mais 2 partículas. Nós temos uma sequência de eventos, até que lá, no final dessa cadeia, nós vamos ter então o hélio formado pela fusão de 2 prótons. Então, em síntese, a fusão de 2 prótons dá origem a um átomo de hélio, e nesse processo é liberada energia. É dessa forma que o Sol libera a radiação, que libera essa energia que chega até o nosso planeta e que torna possível a vida. Nós temos um outro processo também, que é chamado de fissão nuclear, que ao contrário da fusão, ele é a separação do núcleo. Então nós temos aqui um núcleo de urânio, 235, por exemplo. Ao inserir o nêutron neste átomo, que é grande, e tem uma enorme quantidade de prótons e nêutrons, ocorre uma deformação do núcleo, de tal forma que a distância entre a carga positiva na parte externa superior do átomo com a parte externa inferior dele aumenta pela deformação provocada pela inserção desse nêutron com alta velocidade. E aí o que ocorre fisicamente é que o que mantinha essa ligação atômica, o que mantinha o núcleo coeso, é a força nuclear forte, e ela deixa de existir quando a gente aumenta essa distância. E aí vai prevalecer uma força que nós vamos estudar aqui na eletrostática, que é a força elétrica. Então a força de repulsão elétrica entre essas cargas de mesmo sinal vai prevalecer e vai romper o núcleo, vai fazer com que ele se divida. E nesse processo é liberado então 3 nêutrons. E é um processo em cadeia. Cada um desses nêutrons sai com alta velocidade e vai colidir novamente com um átomo de urânio. E assim sucessivamente. Um processo desses descontrolado que ocorre numa bomba atômica. E nas usinas termonucleares, esse processo ele é controlado por meio de barras que absorvem nêutrons. Então, o processo de fissão nuclear é utilizado na geração de energia. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos 2 usinas termonucleares em Angra dos Reis. Então, gente,
Na eletrostática, os corpos não ganham e nem perdem prótons, pois estariam mudando a sua estrutura em uma fusão ou fissão nuclear. Por isso que estou trazendo aqui para vocês este conhecimento sobre a mudança do núcleo. Então, se num processo de transição a gente disser que um corpo ganhou ou perdeu prótons, a gente estaria fazendo ou fusão ou fissão nuclear e alterando a estrutura da matéria. Ele deixaria de ser ferro para se tornar um outro elemento da tabela periódica. Então gravem bem que nos processos que nós vamos estar estudando, o que vai ocorrer vai ser sempre a transferência de elétrons. Característica das partículas. Os prótons eles têm carga elétrica positiva e uma massa unitária, como nós vimos na tabela anterior. Os nêutrons não têm carga, mas eles têm uma massa unitária. Então, lembra que a massa, até duas casas depois da vírgula, entre o próton e o nêutron são iguais. Já os elétrons, que estão na ordem de 10 a menos 31, eles quase não possuem massa, mas eles também têm uma carga elétrica. E nós vamos ver que a carga elétrica do próton e do elétron em módulo é igual. Ou seja, elas têm o mesmo valor unitário. A diferença vai ser o sinal. O próton vai ter uma carga positiva, enquanto que o elétron vai ter essa mesma carga, só que com um valor negativo. Então vejamos um pouco mais sobre aquelas partículas que constituem então os prótons e os nêutrons, os quarks. Então os prótons e os nêutrons são formados por partículas ainda menores que não são encontradas isoladas na natureza. Então essas partículas são os quarks. E existem dois tipos de quarks, como eu mencionei anteriormente na nossa figura. Eles possuem uma fração da carga elétrica elementar E, que nós vamos simbolizar pela letra E, e é o quark up, que tem uma carga de mais 2/3 de E, que é esse valor de carga elementar que nós vamos ver na sequência, e o quark down, que tem uma carga negativa de menos 1/3 de E, ou seja, uma fração dessa carga elementar. O próton é formado por 2 quark up e um quark down. Então, se nós fizermos a conta, o quark up tem 2/3 de E mais 2/3 de E e menos 1/3 de E. Vamos colocar o E em evidência e somar o interior. Então, 2 mais 2 são 4, menos 1 são 3, temos 3 sobre 3 que dá 1. E vezes 1 igual a E. Então, a carga elétrica do próton é igual a E, é o valor da carga elementar. E o nêutron? O nêutron é formado por um quark up e 2 quarks down. Aí, se nós fizermos a nossa continha, nós vamos ter que a carga do nêutron vai ser igual a 2/3 de E, menos 1/3 de E e menos 1/3 de E. Ora, o menos 1 vai ser menos 2, com mais 2 dá 0. Então, 0 dividido por 3 dá 0. Ou seja, a carga do nêutron é 0. Por isso, o nêutron possui carga nula. Porque a somatória das cargas dos quarks que o constituem dá 0. Então, a carga elétrica ela é quantizada. Sua unidade no sistema internacional é o Coulomb e abrevia-se com a letra C. E aí nós vamos ter alguns prefixos para trabalharmos com essa unidade Coulomb. Isto porque o Coulomb se mostrou sendo uma unidade muito grande. Então, por exemplo, o milicoulomb é igual a 10 a menos 3. Temos depois o microcoulomb, que é igual a 10 a menos 6 coulomb. O nanocoulomb, que é 10 a menos 9. E o picocoulomb, que é igual a 10 a menos 12. Então é comum utilizarmos prefixos de potência de 10 para trabalharmos com as cargas elétricas. A menor carga elétrica, carga elementar, é a carga elétrica do elétron, e ela foi determinada na experiência de Millikan, e o seu valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é o mesmo valor da carga elétrica do próton, só a diferença é o sinal. Então nós vamos ter uma equação
Já que a carga elétrica é quantizada, nós vamos utilizar a letra Q para a carga elétrica. Então, esse aqui é quem simboliza a letra que representa a carga elétrica. E vai ser dado pela letra N vezes a carga elementar. Ou seja, se eu tiver um próton, eu vou ter 1, que vai ser o meu N, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 9. Se eu tiver 2 prótons, eu vou ter 2 vezes o valor da carga elementar. Se eu tiver 3, vai ser 3 vezes esse valor. Então, sempre um número inteiro multiplicando a carga elementar. Primeiro princípio da eletrostática, que é o mais importante que vocês devem lembrar, é que cargas de mesmo sinal se repelem. A mesma coisa vai acontecer com cargas de sinal negativo. Também vai ser uma força de repulsão elétrica. E quando nós tivermos cargas de sinais opostos, a força de interação elétrica entre eles vai ser atrativa. E isso gera o primeiro princípio da eletrostática. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. O segundo princípio da eletrostática, a gente vai representar por essa animação. Um corpo carregado sempre vai atrair um corpo neutro. Perceba que aqui nós temos a representação das flechinhas, que é as forças de repulsão e atração entre as cargas que aparecem neste corpo que teve a separação de cargas provocada pelo que nós chamamos de indutor. A distância da carga positiva ao corpo carregado é menor do que a distância entre as cargas de mesmo sinal. E aí o que acontece é a atração do corpo que é eletricamente neutro para um corpo carregado. Então, este é o segundo princípio da eletrostática. Todo corpo eletrizado, por indução eletrostática, sempre atrai um corpo neutro. Indução eletrostática é uma das formas de eletrizar um corpo, que nós vamos estar vendo mais adiante. Terceiro princípio da eletrostática é a de conservação de cargas. Observe, se eu tenho aqui um corpo carregado e aqui um corpo neutro. Se eu fizer o que nós chamamos de eletrização por contato, a quantidade de carga presente antes e depois no sistema é a mesma. Então, em um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas se mantém constante. Então, a quantidade de carga antes é igual à quantidade de carga depois. Esse é o princípio de conservação de carga. Assim como na física a gente estuda o princípio de conservação de massa e o princípio de conservação de energia. Então, o que é um átomo neutro? O átomo neutro, como foi colocado antes, é aquele que tem a mesma quantidade de prótons. Por quê? Tanto a carga do próton quanto a carga do elétron possuem o mesmo módulo, mesmo valor para a carga elétrica em número. A diferença, então, é o sinal. Então, se eu tenho 10 prótons, eu vou ter uma carga de 10 vezes o valor da carga elementar. Se ele é neutro, eu vou ter 10 elétrons. Também vão ser 10 vezes o valor da carga elementar. Só que no caso, a carga elementar do próton ela é positiva, enquanto que a carga elementar do elétron é negativa. Se eu somar tudo, o resultado é zero. E então nós vamos ter outras duas definições, que é do corpo eletrizado positivamente, que é o corpo então que ele vai perder elétrons. Então percebo que a gente já sabe que o corpo não pode ganhar prótons, porque ele estaria fazendo fusão nuclear, que não é o caso, liberando energia. E a fusão vai acontecer naturalmente na natureza, no interior das estrelas. São astros gigantescos. Então, a eletrização de um corpo que faz com que ele fique carregado positivamente, ela vai ocorrer a partir da perda de elétrons. O que vai ocorrer naquele meu átomo neutro, que eu teria maior quantidade de prótons do que a de elétrons. Por quê? Porque se perdeu elétrons. A gente pode lembrar o nosso simulador do FET com um balão e um casaco de lã. Quando você esfregava lá o balão no casaco de lã, ele retirava elétrons do casaco. Logo, o casaco ficava carregado positivamente, ficava com mais prótons do que elétrons, enquanto que o balão que recebia esses elétrons ficava com carga negativa. Então ele fica o que nós chamamos de eletrizado negativamente.
aquele que ganha elétrons. E com isso nós vamos encerrar esse primeiro bloco sobre a eletrostática, sobre essa questão do que é um corpo eletrizado, como que ele ganha carga elétrica. Então nós já sabemos que ele ganha ou perde elétrons e que essa carga elétrica ela provém das partículas que constituem o átomo, que são os prótons e os elétrons. Sabemos ainda que o nêutron, apesar de ter carga nula, ele possui em seu interior 3 partículas, que são 2 tipos de quarks, no qual essas partículas é que dão origem a essa carga elétrica, porque elas possuem uma fração do que nós chamamos de carga elementar, que é a menor quantidade de carga que a gente pode encontrar isolada na natureza. Então, aquele valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb é o valor da carga de uma partícula que de fato eu encontro isolada na natureza. Que partícula é essa? O próton e o elétron. O elétron é formado por menores partículas? Até o momento a ciência provou que o elétron ele é uma partícula fundamental, ou seja, ele não possui uma partícula menor formando ele. Ao contrário do próton e do nêutron, que é formado por menores partículas, que são os quarks, up e down. Até o nosso próximo vídeo.